concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, a partir desse vídeo, iniciando, tá? Uma sequência de vídeos acerca do tópico de Linux, que vai ser muito importante para a tua preparação, para a tua aprovação. Tranquilo? Então, olha só, agora nós vamos iniciar falando aqui sobre o sistema operacional Linux, tá certo? E eu tenho certeza que você vai gabaritar no teu concurso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para te dizer acerca do Linux é que o Linux ele é um sistema operacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Linux ele é um sistema. É um sistema operacional, tá certo? Um sistema operacional. Professor, beleza, tudo bem, eu entendi. Mas o que seria um sistema operacional? Um sistema operacional é um software, tranquilo? Um sistema operacional, então, é um software. É um programa de computador, tá? Só que ele não é um programa puro e simplesmente. Um sistema operacional, ele é classificado, ele vai ser classificado na categoria dos softwares do tipo básico. Por que ele se encaixa no tipo de software básico? Por que eu digo, então, professor, que o sistema operacional é um software do tipo básico? Ele é um software do tipo básico porque ele serve de base para os outros programas funcionarem, tá? Ele serve de base para que os outros programas funcionem. Então, veja só. Olha só. É só você pegar um exemplo. Para você utilizar, por exemplo, o Excel, o Word, ou o PowerPoint, ou um navegador de internet. Para você usar qualquer outro software na sua máquina, você precisa primeiro ligar o sistema operacional. Você precisa primeiro inicializar o sistema operacional. Então, ele serve de base, ele serve de alicerce. Você só começa a usar outros softwares, outros aplicativos, a partir do momento que você liga ou que você inicializa o sistema operacional. Então, ele vai servir de base, tá bom? A gente vai dizer, então, o sistema operacional ele está classificado na categoria do tipo de software básico. Porque tem outros tipos. Tem o software aplicativo, que é o software que é voltado para atender às necessidades do usuário, tá? Isso a gente vai ver na aula só que trata só de software, mas eu preciso te dizer que ele é um tipo de software básico, porque ele serve de plataforma, serve de base para que os outros programas no teu computador funcionem. Tranquilo? Então, olha só, além de ser um software, ele é um conjunto de programas. Então, eu posso dizer que o sistema operacional ele não é puro e simplesmente um programa sozinho. Ele é dividido em várias partes. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são as partes mais essenciais do sistema operacional. Mas eu te adianto que ele se divide em vários pedaços, em várias partes de programas, em vários outros programas para formar um conjunto. Por isso, então, que o nome é sistema. Tá? Porque ele é um conjunto de vários programas. Tá bom? E outra coisa, olha só, cai muito em prova perguntando quais são as funções de um sistema operacional. Cai muito em prova perguntando quais são as funções de um sistema operacional. E a gente vai ver aqui quais são as funções agora, tá? Primeira função que eu quero que você entenda. Olha só, o sistema operacional, ele tem a função, ele tem a missão. A missão do sistema operacional é de controlar ou gerenciar. Você pode dizer controlar ou gerenciar. Controlar ou gerenciar o que, professor? Ele tem a missão de controlar ou gerenciar o hardware. Ele pode, então, gerenciar o hardware, que é a parte física. Lembra? O hardware é a parte física, é aquilo que eu posso tocar do computador. Professor, então quer dizer que o sistema operacional, esse programa, ele tem a capacidade de controlar uma máquina? Exatamente. Tá? Então, a gente vai dizer que a função do sistema operacional, uma das funções, é controlar o hardware. Imagina só, quando você digita, quando você aperta no seu teclado do seu computador, você está mandando informações para o processador. Você está mandando aqueles números, aquelas letras que você está digitando no seu teclado para elas serem processadas na máquina. Quem é que leva essas informações para o processador? Quem é o responsável por levar essas informações? É o sistema operacional. Então, quando você está digitando, o sistema operacional pega tudo que você digitou, segura aqui, captura aqui as suas informações e leva essas informações para serem processadas. Então, no momento que o sistema operacional está pegando essas informações e levando para o processador, ele está o quê? Controlando o hardware.
está controlando o seu teclado, está controlando o seu processador, o fluxo de informações que entram e que saem do seu processador, tá? Então ele tem a capacidade de ser o gerente, de controlar os dispositivos de hardware. E ele também tem essa capacidade de controlar softwares, de controlar, por exemplo, outros programas na tua máquina. Então a gente vai dizer o seguinte: primeira função, controlar ou gerenciar tanto o hardware como o software. Ele tem essa capacidade de gerenciar e controlar hardware e software. Segunda função do sistema operacional, ele também tem a capacidade de criar uma interface. Ele tem a capacidade de criar uma interface do usuário. Vamos anotar aqui, ó, do usuário. Ele tem a capacidade de criar uma interface entre o usuário e a máquina. Professor, me explica direito o que seria essa interface que o sistema operacional cria? Eu te explico. Vem comigo. Olha só. Quando eu digo que o sistema operacional ele tem a capacidade de servir de interface, isso significa que ele serve de interação, tá bom? Então ele vai interagir, ele vai fazer uma interação entre o usuário e a máquina. Você só consegue se comunicar com o computador porque existe um tradutor, porque existe um responsável que vai traduzir a sua mensagem para a máquina. Sabe por quê? Porque a máquina ela não fala a linguagem humana. A máquina ela fala em linguagem binária, sistemas de zeros e uns, tá? Então, se não fosse o sistema operacional traduzindo os nossos comandos para levar para a máquina, ela não ia conseguir entender e, por sua vez, a gente não ia conseguir interagir e nem fazer nenhum tipo de comando com o computador, tá? Então, funções de sistema operacional: controlar e gerenciar hardware e software, e também servir de interface, interação entre o usuário e a máquina. Vamos ver como é que isso cai em concurso. Olha aqui uma questãozinha boa aí, ó. Sistemas operacionais Linux são programas responsáveis por promover o funcionamento do computador, realizando a comunicação entre os dispositivos de hardware e software. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? O que é que você acha? Tá certo ou tá errado essa questão? Questão corretíssima. Questão totalmente certa, tá? Pode marcar sem medo, que foi exatamente o conceito que a gente viu agora. Ele tem sim a capacidade de controlar dispositivos de hardware e de software, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá uma curtida aí nesse vídeo, compartilha com o restante dos teus amigos que estão estudando e se preparando para concurso, tá? Deixa aí sugestões de novos vídeos, se inscreve no canal, que isso é muito importante, tá bom? Então foco e força, não desista dos seus sonhos.